Quero me casar, mas não tenho dinheiro. Meu marido me agrediu. Eu tô precisando da segunda via da Mercedes. Meu filho precisa de pensão. Eu não sei o que fazer. Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Fala aí, Defensoria! Olá, olá para você que nos acompanha neste momento pela Rádio Universitária. Começa mais uma edição do Fala aí Defensoria. Este programa que é o seu canal direto de informação sobre as ações da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Uma parceria com a Universidade Federal do Estado de Roraima. Seja bem-vindo, amigo motorista de aplicativo, você, dona de casa, que já está por aí. O quê? Tá lavando a louça do almoço? Que coisa boa. Espero que tenha sido uma refeição boa e maravilhosa para você. Então, chegue mais, porque hoje a nossa entrevistada é a defensora pública Giane Chaldi. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer falar sobre Defensoria Pública, sobre o nosso trabalho. Doutora, antes da gente começar a falar das atividades desenvolvidas da Defensoria, muitos projetos também agora para o mês de julho, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho da sua história, da sua carreira, juntamente também com a Defensoria. Eu tenho já quase 19 anos como defensora pública. Eu sou do primeiro concurso, muito embora eu tenha tomado posse só em 2005. E logo que eu tomei posse, fui para Caracaraí, uma comarca distante, mais ou menos 180 quilômetros daqui, onde eu permaneci por 4 anos e meio, onde nasceram meus 2 filhos menores, onde eu pude ter um contato com uma defensoria ainda iniciando, né? Muito diferente da defensoria que nós temos hoje em dia. E depois eu vim para a capital em 2010, trabalhei nas genéricas cíveis, e depois trabalhei na defesa de mulheres em situação de violência doméstica, junto ao Juizado de Violência Doméstica do Estado. E aí fiquei por uns 13 anos, se não me falha a conta. Depois defendi os agressores e há uns 2 anos eu defendo agora as pessoas com conflitos civis, as genéricas cíveis. Então, questões possessórias, questões de endividamento, questões relativas à mudança de nome, resgate de documentos, contratos, então uma gama mais diversificada de direitos. Mas continuo trabalhando essas pautas, né, de gênero, raça, sempre fazendo um trabalho baseado na interseccionalidade, identificando as vulnerabilidades, né, tão comuns dos nossos assistidos e assistidas. Então, eu sou daqui, eu sou roraimense, tenho 56 anos, tenho 3 filhos, moro com minha mãe e meus filhos, sou roraimense, nascida aqui e criada no Rio de Janeiro, então tenho até um apelido, me chamam Cabocla Carioca, por isso. Sou meio daqui, meia de lá. E depois casei com roraimense, voltei aqui. E aí depois, com concurso, trabalhei primeiro como assessora do Instituto de Terras e Colonização do Estado, um direito que a gente não aprende na faculdade, né? Um direito fundiário, uma coisa bem específica, e foi um grande aprendizado, assim. Também para entender sobre as mobilidades sociais do nosso Estado. E depois, Defensoria, até hoje. O aniversário de Boa Vista está se aproximando. E a senhora disse que começou na Defensoria lá em Caracaraí. Porém, eu quero fazer essa pergunta. Como é que a senhora avalia a evolução da Defensoria Pública, que também ali a gente pode dizer que evoluiu também um pouco ali junto com a cidade de Boa Vista? Eu sou testemunha disso, né? Logo que nós começamos a trabalhar, nós tínhamos uma única sede, que era aqui na Villeroy. Não lembro bem, que já tinha passado várias instituições ali, e nós dividimos, os gabinetes eram divididos por araras, assim, e vários colegas dividindo o computador, às vezes tendo que fazer rateio para compra de papel e essas coisas. Então, uma defensoria muito iniciante ainda, né? Nós tínhamos sido recém-criados, eu sou do primeiro concurso, e em Caracaraí, então, nem se fala. Nós ocupávamos 2 salas na Câmara Municipal, que era cedida, nós não tínhamos sede própria. Hoje nós temos sede própria, temos veículos, né? Ainda temos muito para caminhar, porque a demanda, quanto mais você presta um bom serviço, mais a demanda chega, né?
E nós, não sou eu que digo isso, a nossa Defensoria Pública é reconhecida nacionalmente como uma das melhores defensorias públicas do Brasil, tanto em números como em qualidade, quanto também em questões de acesso aos nossos próprios direitos, às nossas próprias conquistas, né, decorrentes das nossas prerrogativas constitucionais. Então, equiparação com os outros poderes de justiça, muitas coisas nós conquistamos em Roraima que outros estados não têm ainda. E outras tantas nós precisamos ainda continuar crescendo, né? É um serviço extremamente essencial à democracia, essencial às populações mais carentes e vulnerabilizadas do estado. É aquela situação, né? A gente vai evoluindo, a cidade vai crescendo, o estado vai crescendo, novas demandas vão surgindo e, claro, a Defensoria vai sempre atualizando os seus serviços conforme também as leis vão evoluindo, vão se desenvolvendo. Nesse tempo de Defensoria, quais os casos que para a senhora foram mais importantes, ganharam mais destaque também no seu currículo? Essa minha atuação em prol, né, em defesa das mulheres em situação de violência, não só regionalmente, mas também a nível nacional, eu participei, coordenei a Comissão dos Direitos das Mulheres da ANADEP, que é a nossa associação nacional, coordenei a Comissão dos Direitos das Mulheres do nosso Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais. São comissões temáticas que se debruçam ao debate do tema em busca de políticas próprias institucionais para incrementar os serviços, né, com essa temática. Então, quem milita, quem trabalha em áreas mais sensíveis, como é a questão da violência praticada contra as mulheres, precisa também se envolver na questão política, né, para que a gente consiga trabalhar em rede, para que a gente consiga respostas nacionais, né? O que vocês estão conseguindo no estado de vocês que nós ainda não implementamos aqui e já está previsto na Lei Maria da Penha. Então, e depois veio a questão da Casa da Mulher Brasileira. Eu trabalhei intensamente, na época eu era coordenadora da Comissão dos Direitos das Mulheres, né, do CONDEG. Então, junto com muitas parceiras, nós criamos um primeiro protocolo de acolhimento e atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, que deve ser replicado por todas as defensorias públicas e do Distrito Federal. Então, nós, nessas comissões temáticas, nós compartilhamos experiências e, de certa forma, ajudamos a própria Lei Maria da Penha a ser implementada com o nosso olhar defensorial, que é diverso do olhar do Ministério Público, que é diverso do olhar do Judiciário, é o olhar da defesa, né? Então, muito embora tenha se criado uma ideia de que as mulheres, por exemplo, não precisariam da defesa na ação penal da Maria da Penha, mas não. As mulheres, as novas leis de violência institucional provam que muitas vezes as mulheres sofrem violência ao buscar direito. Então, nós fazemos um trabalho tanto de gabinete, como a gente fala, aquele trabalho mais judicializado, como também na política pública e na educação de direitos. O nosso estado é um dos estados mais violentos, nós somos campeões de morte de pessoas trans, nós somos campeões de números de estupro, de mortes violentas com mulheres grávidas e feminicídios. Então, assim, havia toda uma política tentando ser implementada no Estado desde ali, né, 2010, quando tem a implementação do primeiro juizado de violência doméstica, e nós já estamos lá, desde o primeiro momento. Primeiro foi a doutora Terezinha, e depois eu assumi, titularizei, e logo veio o colega Wallace, que trabalhava na defesa dos agressores. Havia ainda muitas dúvidas com relação à implementação, né, à efetivação da Lei Maria da Penha, qual seria o melhor formato. Então, nessa época, nós recebemos os processos de todas as varas, porque foi criado o juizado especializado, e eu lembro que era muito processo, né? Eu já cheguei a ter 10 mil processos sobre a minha guarda e responsabilidade. Então, era um trabalho que me marca muito. E aí vem especializações, vem estudo, fiz mestrado na área, fiz pesquisas das relações binacionais Brasil-Venezuela com relação ao enfrentamento. Na época eu trabalhava no Comitê Binacional Fronteiriço, né? Então, havia toda uma política nacional muito forte, né, sendo implementada
E nós, da Defensoria Pública, estivemos muito presentes em todo esse desenvolvimento. Então, se você fala assim de marco na minha carreira, realmente a defesa das mulheres e também a defesa das defensoras públicas, porque, paralelo a isso, a gente também começa a se ver enquanto defensora pública, né, num espaço de poder. Nós temos representatividades enquanto mulheres, nós temos direitos de mulheres garantidos pela nossa própria instituição, né, porque muitas vezes a gente fala do direito da porta para fora, mas a gente também tem que pensar a própria Defensoria Pública enquanto garantidora das suas membros e das suas colaboradoras, né? Então, a gente passa também a fazer essa discussão política nacional e, realmente, sem dúvida, o trabalho com gênero, o trabalho com raça, o trabalho com a defesa das mulheres me marca muito. Eu tenho aí uma gama de casos que muito facilmente vem à minha memória, muita violência, inclusive com adoecimento meu próprio durante esse percurso, porque a gente acaba querendo resolver tudo e se exigindo ao máximo, e às vezes o próprio corpo, né, sente o peso. A gente, enquanto mulher, a gente carrega também o trabalho interno da casa, a responsabilidade com os filhos. Eu sou uma mulher que crio meus filhos sozinha, então, assim, é um processo de entrega à Defensoria Pública muito grande da minha parte. Então, se você fala realmente sobre isso, sobre o que me marca, eu acho que realmente o meu trabalho na defesa das mulheres em situação de violência, e aí com os recortes, né, de raça, gênero, migração, passo a me dedicar muito intensamente também a visibilizar essas mulheres migrantes, mulheres indígenas, mulheres negras, porque dentro dessa violência que é praticada contra as mulheres tem esse recorte, tem esse viés racializado, de classe, né, e também xenofóbico. Então, essas mulheres têm ainda mais dificuldade de acesso ao sistema de justiça, de acesso aos próprios direitos, né? Elas são invisibilizadas, elas sofrem um plus de violência, como a gente costuma dizer. Então, eu me debruço sobre isso, né? Sobre esses estudos sobre gênero, raça, classe, imigração. Então, depois, agora, já mais recentemente, um trabalho que tem me marcado muito profundamente é o trabalho feito juntamente às ocupações espontâneas migrantes, né, de venezuelanos. São pessoas que não querem mais ficar nos abrigos, e não têm moradia própria, individualizada, então buscam terrenos abandonados e ali constroem os seus barracos. Então, na maioria das vezes, são obrigadas a se retirarem, e a Defensoria Pública tem feito um trabalho de proteção, né, de desimpacto dessas desintrusões, dessas desocupações, né, para que todos os direitos humanos restem garantidos. Então, assim, são duas partes do meu trabalho que me marcam muito: a defesa das mulheres migrantes e indígenas, e agora esse trabalho junto ao grupo de direitos humanos da Defensoria Pública voltado à população migrante. É muito trabalho, gente, uma dedicação imensa, realmente, às atividades desenvolvidas da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Então, doutora, eu vi que realmente a senhora tem um carinho muito grande pelo trabalho desenvolvido em prol da defesa das mulheres. Então, antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria que a senhora desse um conselho para as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento. Por favor. Dizem que conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Mas procurem ajuda, não silenciem, né? É uma amiga, é um parente, é uma rede de serviço, um hospital, uma escola, Ministério Público, a Defensoria Pública, até mesmo uma delegacia. Você não precisa denunciar penalmente o acusado, mas mesmo na delegacia você tem direito de dizer isso. E existem vários mecanismos de acesso, né? O CRAS, o CREAS, a Casa da Mulher da Brasileira, que é um grande aparato de acolhimento da mulher em situação de violência. Então, não fique silenciada. O silêncio é muito pior. Ele é como uma bola de neve que vai crescendo, e essa violência que você pensa que vai resolver, você não resolve sozinha e precisa realmente de apoio, seja de uma rede de amigas ou mesmo da rede de serviço, ou as duas coisas, o que é melhor. Perfeito. Olha, gente, eu lembro você
que eu estou conversando com a doutora Jeane Chaldi, ela que é defensora pública da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Lembro também que este é um programa parceria entre as duas instituições, DPE e Universidade Federal do Estado de Roraima. Olha, você que está nos ouvindo agora pela Rádio Universitária, saiba que também transmitimos esse programa na TV Universitária. Então, se de repente você está nos assistindo, então ligue o rádio aí toda quinta-feira, a partir das 2h da tarde, que você vai ver tudo em primeira mão, ao vivo. Eu vou a um breve intervalo, já nós estaremos de volta. Fala aí, Defensoria! Já estamos de volta com o seu programa Fala aí, Defensoria. E olha, eu já deixo o convite para você conhecer os serviços da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Ressalto que são todos gratuitos e com núcleos espalhados por todo o estado de Roraima. O mais novo fica localizado dentro da Faculdade Estácio. Então, se você mora no bairro União ou pelas proximidades, sinta-se à vontade. O atendimento é feito por especialistas, assessores jurídicos, defensores e todo mundo está lá para lhe receber em horário comercial. Hoje o nosso bate-papo é com a defensora pública Jeane Chaldi. Anteriormente, ela já contou um pouquinho sobre sua trajetória, contou aí os desafios enfrentados nos últimos anos e, inclusive, ressaltou a sua dedicação no trabalho voltado à defesa da mulher e também para vários outros segmentos. Entre eles, a defesa também dos direitos dos imigrantes. Por isso mesmo, eu volto a conversar com ela, porque ela palestrou na Universidade Federal do Estado de Roraima, inclusive, gente, sobre um assunto muito importante, que são os direitos dos imigrantes surdos. Foi isso mesmo, né, doutora? Sim, foi um grande desafio. Uma plateia praticamente na integralidade, né, composta de pessoas surdas. E eu optei por levar um histórico, né, das conquistas, porque muitas vezes a gente fala em direitos sem saber onde esses direitos nasceram, como eles foram duramente conquistados, né? Então, eu fiz um apanhado da legislação, é um direito que começa muito tardiamente a ser tratado, já na década dos 80, né? As outras coisas são assim, a invenção da cadeira de roda, o método Braille, mas assim, efetivamente falando em direito, né, de começarem a ter direitos humanos ali realmente mais diferenciados, é na década de 80. Então, imagina, é toda uma dificuldade para ter acesso a esses direitos e implementar esses direitos, né? Como direito à acessibilidade nos prédios públicos, né? Alguns benefícios. Então, nós fizemos uma palestra de esclarecimento e fomos principalmente para ouvi-los, né? Havia intérpretes, então, no final da palestra houve um grande diálogo também sobre as expectativas e as demandas deles em relação à defensoria. Então, a necessidade de intérpretes, por exemplo, acesso mesmo aos prédios. Então, tudo isso foi debatido e foi uma experiência muito rica, né? Eu mesma tenho problemas auditivos, eu sou surda, bilateralmente mediana, né? Surdez moderada, então é uma grande dificuldade, né? Muitas vezes você entender, e ali aquela plateia gesticulando, fazendo a linguagem de sinais, e veja como as coisas são delicadas. Era um evento para pessoas surdas migrantes. Então, aquilo sobre nós estávamos falando antes, os plus, né? O plus da violência, o plus da dificuldade, porque além de ser migrante, ainda é uma pessoa surda. Então, uma pessoa que precisa de um acompanhamento, porque a língua de sinais, mesmo para um intérprete de línguas de sinais, é diferente, porque eles falam a língua de sinais venezuelana. Então, ali no evento mesmo, nós levamos essa questão em debate, porque alguns relataram isso, né, que mesmo com o intérprete de línguas, ali de Libras, eles não estavam conseguindo compreender. Então, a gente chegou lá no meio termo para que eles também pudessem compreender. Então, um universo imenso de direitos desrespeitados, né? Tanto na competição pelo mercado de trabalho, previsão em concurso,
acesso mesmo à informação. Muitas crianças surdas são criadas como pessoas que não têm capacidade para se desenvolver. E isso tudo é decorrente da falta de informação. Então, acho que a Defensoria, e eu gosto muito de voltar à UFRR, né? Eu sou egressa da UFRR, fiz mestrado ali no PPG-SOF, né? Então, é sempre um prazer dialogar com a universidade, e eles formaram um movimento dos surdos migrantes, e existe um instituto dentro da universidade, o MISordo, né? Que também cuida dessas questões específicas, porque são muitas pessoas que nós convivemos que têm deficiência auditiva. São milhões no país. Então, as instituições precisam estar mais preparadas para acolher. Como que eu vou atender uma pessoa que é surda se eu não conseguir me comunicar com ela? E que ela se comunique comigo, que eu compreenda, né? A mesma coisa, a gente imagina uma pessoa surda, migrante e indígena, o Aral. Então, assim, são esses recortes que quem trabalha na Defensoria é obrigado a ter, porque a gente tem que enxergar com as lentes, né, essa pessoa na sua integralidade, para a gente poder oferecer um remédio jurídico específico ou um encaminhamento específico, né? Muitas vezes a saída ela não é jurídica, muitas vezes a saída é uma conciliação, é um requerimento, é um pedido de informação. Certo? Então, a Defensoria ali está no lugar onde ela deve estar, sabe? Em contato com a academia, em contato com a universidade, para troca de saberes e também para que a gente demonstre o que veio, né? Que as pessoas saibam o que a Defensoria Pública pode beneficiar ou não. Inclusive, eu quero ressaltar para as pessoas que estão nos acompanhando pela rádio e informar que pela TV nós temos sim um intérprete que está aparecendo em qualquer canto aqui da tela nesse momento, justamente para ter essa acessibilidade. E também nós temos intérpretes nos eventos da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Então, essa ligação e mais esse acesso a esse direito, a Defensoria Pública do Estado de Roraima está sempre disposta a ofertar à população. Doutora, o que a gente pode ressaltar, então, de direitos relacionados nessa situação? Porque eu fico imaginando que a vida do imigrante já é muito difícil, né? É preconceito, é dificuldade de conseguir trabalho. E quando se fala, então, de um imigrante surdo, então, é uma situação ainda mais alarmante, mais preocupante. Foi o que eu estava colocando, né? Sempre é um plus de dificuldade. Então, a atenção tem que ser redobrada, né? E aí, realmente, é disponibilizar a informação. É o que a gente pode fazer. Nós dialogamos e vamos seguir dialogando. Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes eu nem gosto de ir, porque sempre que você vai para um momento desse, é mais um envolvimento, né? E, enfim, mas é super necessário. Nós, defensores e defensores públicos, nós somos garantidores da democracia. Não é um simples trabalho jurídico, há um munus constitucional, há uma determinação constitucional muito específica, né? E esse olhar para as pessoas mais vulnerabilizadas é parte grande parte, é a própria razão de existir da Defensoria Pública, né? Então, não há como trabalhar diferente. Além disso, quais são os outros atendimentos que a Defensoria Pública do Estado de Roraima oferta para os imigrantes? Bem, os imigrantes, quando nós falamos dos imigrantes, migrantes, enfim, como se deseja, são pessoas que gozam dos mesmos direitos sociais no nosso país. Então, não há um tratamento diferenciado no sentido da exclusão. Pelo contrário, o diferenciamento é para incluir, com possibilidades de intérpretes, né? Sempre que se faz necessário. E nós atendemos a população migrante, tanto em relação às questões cíveis, quanto em relação às questões criminais. E também temos alguns tantos trabalhos na área dos direitos humanos com relação às ocupações migrantes venezuelanas, né? E também com garantia de água. Nós tivemos uma ação civil pública muito bem sucedida, onde conseguimos garantir água potável para 2.000 pessoas venezuelanas que viviam com muita dificuldade nesse sentido. Então, através de uma ação judicial, uma ação civil pública, nós depois firmamos um acordo
A CAE, através do seu diretor-presidente, James Serrador, foi muito sensível à causa e nós conseguimos firmar um acordo judicial e essas pessoas tiveram o direito garantido à água potável, com direito à matrícula em nome de uma líder de cada ocupação, foram 10 ocupações espontâneas beneficiadas. Então, a Defensoria Pública, de fato, tem essa atenção com a população migrante e, ao fazê-lo, não está fazendo um favor, é muito importante que se diga isso, mas sim um cumprimento de um mundo constitucional, né? E essas pessoas têm direitos iguais, com exceção de alguns direitos políticos, essas pessoas têm direito à educação, têm direito à saúde, têm direito à segurança, têm direito à moradia, têm direito a acesso a emprego, todos os nossos demais direitos sociais ali presentes no artigo 5º da Constituição Federal, né? Então, a Defensoria abre algumas portas, alguns serviços um pouco mais especializados, mas eles são tratados enquanto população, né, residente no nosso país. Alguns, inclusive, já têm filhos nascidos no nosso país, contratam, têm direitos de vizinhança, têm direito de moradia envolvido. Então, a Defensoria Pública acolhe com esse quê de especialidade na questão do acolhimento da possibilidade de eles se fazerem entender, né? Então, nós, na área penal, é muito comum a presença também nas audiências de custódia, e é muito por exigência nossa que hoje nós podemos contar com intérpretes, né? Tanto para a população migrante também como para a população indígena. Então, assim, a gente vai construindo um direito material mais equilibrado, porque o direito é igual para todos, mas a gente sabe que no exercício desse direito as divergências acontecem, as particularidades de cada um, né? Muitas pessoas são criminalizadas por serem pobres, juntamente à polícia, por serem negras, né? Então, às vezes, mesmo dentro do ambiente já da segurança pública e já da justiça, essas pessoas sofrem violência se não tiver um defensor e uma defensora do lado, um advogado. Então, são detalhes dessa aplicação do direito que só quem realmente labuta ali no dia a dia que compreende, né? Então, realmente, a gente tem que ter um olhar mais humanizado em relação a essas questões. A senhora sempre à frente no diálogo ali entre as ocupações e as instituições públicas, os representantes dos terrenos, justamente para ter esse diálogo, para ter muitas vezes uma saída humanizada, que foi inclusive o caso do terreno localizado ao lado do Hospital Geral do Estado de Roraima. Sim, Teve um desafio. acordo ali feito, uma conversa, as pessoas que estavam morando lá entenderam, né, a situação e sempre tem esse diálogo, né, doutora? As terras públicas, é importante que a gente saiba, as terras públicas, né, seja do Estado, do município ou da União, elas não podem ser objeto de uso capião, né? Então, a defesa possessória técnica ali fica muito intrucada, digamos assim. Então, o que nós atuamos é exatamente para estabelecer um diálogo com a comunidade para que essa desocupação ocorra de forma humanitária. Já criou-se no Estado a Justiça 4.0, né? Na Defensoria Pública nós temos o Grupo de Atuação em Direitos Humanos. No Ministério Público agora fiquei feliz com a notícia de que recém se criou um grupo de direitos humanos. Então as instituições vão se movimentando também de acordo com a demanda social, né? Essa imigração venezuelana, ela acontece desde 2013, 2014, foi se intensificando, e nós tivemos que nos adaptar, porque hoje em dia grande parte do nosso público é público migrante, né? Independente se na área civil, criminal, é público migrante. Então, assim, como nós também temos um público indígena e demandas indígenas, então a Defensoria tem que estar sempre se reinventando e se reposicionando, sempre com a mira na democracia e na igualdade de direitos, no acesso e garantia desses direitos. Agora, muitas pessoas, quando a gente fala imigrante aqui no estado de Roraima, lembra logo dos venezuelanos. Porém, é importante também a gente ressaltar que existem de outras nacionalidades, né, que também têm acesso a esses atendimentos, o direito de ser recebido e bem acolhido pela Defensoria Pública do Estado de Roraima. Então, se você está nos ouvindo agora, de repente você é haitiano, né, você, enfim, de qualquer nacionalidade, você é bem-vindo. Não é isso, doutora?
Eu não falei o contrário. Quando eu falo migrantes, eu estou me referindo a toda essa gama de pessoas, né, que vêm de outro país em busca de melhor qualidade de vida, seja ela por quais razões seja. E realmente buscar a Defensoria Pública como porta de acesso a direitos. Você me perguntou especificamente sobre a ocupação Amsterdã, e realmente ali foi um grande trabalho em rede para a gente conseguir que a desocupação ocorresse de forma pacífica, com o encaminhamento das pessoas para abrigos, com o encaminhamento das pessoas para interiorização e também para transporte das coisas para quem optou por aluguel próprio, né? Então fizemos uma grande parceria com a CETRABS, a Secretaria da Saúde, Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público, o próprio Judiciário, através da Justiça 4.0, o grupo de atuação em questões fundiárias. Então é um grande diálogo que a gente foi desenvolvendo até chegar no momento da desocupação pacífica, totalmente pacífica ali no caso. Já tivemos exemplos de desocupação não tão pacíficas, né? A Defensoria Pública se manifestou coerentemente nos autos, mas é isso, é uma grande Constituição e sozinho a gente não caminha. Então, são questões sociais tão amplas, com uma gama de problemas tão enormes, né? Muitas crianças presentes nessa ocupação, né? Então, eu peço muito também às pessoas que não criminalizem a população venezuelana. A gente não pode tomar o exemplo de algumas pessoas que se envolvem com crimes para toda a população venezuelana. Tem muita gente trabalhadora, tem muita gente, a maioria veio realmente em busca de uma vida melhor porque não havia mais possibilidades na Venezuela. Então, a Defensoria também trabalha muito esse combate à xenofobia no nosso Estado, né? E ao racismo, né? Então, eu peço muito que quem possa, né, realmente faça campanhas nesse sentido. A gente precisa trabalhar na educação em direitos para mudar toda uma mentalidade criada que associa a pobreza, a cor, a opção sexual, a religião, a criminalização. Não pode ser assim. As pessoas têm direitos iguais, elas têm direito ao exercício da sua própria liberdade, desde que essa liberdade não fira a terceiras pessoas. Então, vamos viver de forma mais pacífica, por favor. É verdade, gente. E olha, ressalto que o atendimento da Defensoria Pública do Estado de Roraima é gratuito e você será muito bem-vindo. Doutora, peço licença, porque agora, nesse momento, nós vamos ao intervalo, mas lembro você que já nós estaremos de volta. Não saia daí. Fala aí, Defensoria! Estamos de volta com o Fala aí Defensoria, o seu programa para deixar você por dentro de todos os seus direitos e atendimentos da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Vou deixar agora alguns recados. Essa semana foi lançado o novo site da Defensoria Pública do Estado de Roraima, com acessibilidade, um design moderno, intuitivo. Vale muito a pena você acessar e ficar por dentro de todas as atividades da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Lá você encontra diretamente o link para você agendar o seu atendimento e, inclusive, também você tem acesso aos nossos canais, tanto no Deezer como no Spotify e no YouTube da Web Rádio Defensoria, com entrevistas e podcasts com profundidade sobre assuntos importantes e de interesse público. Então fica aí o convite para você acessar o novo site da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Eu volto a conversar com a defensora pública Jeane Chaldi. Doutora, vale a pena ressaltar que esse ano, o primeiro semestre acabou, estamos entrando no segundo semestre, que coisa maravilhosa, mas o primeiro semestre de 2024 foi realmente de muito trabalho. E, inclusive, em março, a senhora participou de um evento importantíssimo lá no Pará. Explica para a gente que evento foi esse e faz um balanço dos resultados positivos que nós tivemos. Foi realmente um congresso incrível. É o primeiro congresso nacional das defensorias públicas para o meio ambiente, né? E com muita honra fui convidada para palestrar. E escolhi falar sobre um tema que realmente nos corta a carne, que é a questão da violência suportada pelos corpos de mulheres
indígenas e Yanomami. Então, eu fiz um recorte, né, com relação ao garimpo, à exploração do garimpo, as questões fundiárias também, de invasões de terra, grilagem de terras da Amazônia, e devastação ambiental e o impacto disso na vida das mulheres Yanomami. Apresentei um caso específico de um Yanomami que eu atendi nas audiências de custódia. Ele estava acusado de violência doméstica e, na audiência de custódia, perguntam a idade dele. Ou seja, se ele tem um celular, em que ano ele nasceu. Perguntas todas que um indígena Yanomami não seria capaz de responder. Foi solicitado intérprete, felizmente já havia previsão de intérprete, e com a chegada dos intérpretes nós podemos alcançar em parte, né, o que precisava ser respondido. Mas, de fato, no final, a conclusão que eu cheguei é que esse indígena tinha sido preso por ser indígena, Yanomami. E para o Estado ainda é uma coisa muito nova, esse contato, né, essa proximidade dos Yanomamis. E a gente, para eles, o impacto com o urbano para eles, principalmente o contato com álcool, é muito nefasto. Então, eles se envolvem em violências entre eles e aí chega o poder estatal para tentar resolver, mas acontece várias sucessões de desrespeito aos direitos humanos dessas pessoas indígenas, né? Então, a Defensoria Pública atuou na defesa, ele seguiu preso, preventivado, não conseguimos a libertação dele. No segundo momento, sim, e a moça ficou nas ruas, sem qualquer, porque não quis ir para a Casa da Mulher Brasileira, sem qualquer aparato do Estado a defendê-la, muito embora o juiz tenha previsto uma medida protetiva. Então, isso me fez refletir muito sobre essa questão dos Yanomamis em contato com o urbano. Eu já tinha contato com notícias, né, Yanomamis atropelados, Yanomamis envolvidos em brigas, conflitos entre maridos e companheiras, né, esposas na rua, que acabam com a interferência da polícia. E eu transformei esse caso num estudo de caso e levei até o Congresso. E, junto comigo, levei vozes de várias lideranças indígenas, Davi Copenaua, Dário Copenaua, as lideranças que gritam pelos direitos das mulheres Yanomamis no Amazonas. Então, como as mulheres Yanomamis aqui ainda não são organizadas, eu busquei outras vozes para poder falar sobre essa violência que não é tão diferente aqui, sofrida no Amazonas com a construção das estradas, né, e o contato com os brancos e com o urbano. Então, realmente a gente precisa levar essa situação às outras defensorias para que se possa conceber políticas públicas de acolhimento a essa população indígena em todas as defensorias, né? Porque todo o nosso país é permeado por uma grande população indígena e que a gente se prepare mais, né? Então, foi muito impactante o meu trabalho, fui muito parabenizada pelo meu trabalho, por pessoas que militam. Um outro grande evento que eu participei nesse realmente atribulado meio de ano foi o primeiro encontro afro-indígena das defensoras e defensores, um movimento que não é institucional, né? Não é uma comissão nem do CONDEG, nem da NADEP, mas é um movimento de defensoras e defensores que militam nessa temática dos direitos indígenas e direitos das pessoas negras e quilombolas, e que buscam diretrizes institucionais, buscam que sejam implementadas, por exemplo, cotas em todos os concursos, né, como nós conseguimos aqui no nosso último concurso. E hoje nós temos o nosso primeiro defensor negro que entra pelo regime de cotas. Então, isso é muito significativo. Ainda não tivemos nenhum defensor indígena, mas, em breve, espero que isso seja uma realidade também, com a ampliação dessas cotas e com a ampliação dos apoios possíveis, né? Então, realmente, esse trabalho lá em Belém do Pará foi incrível e traz essa questão do direito ambiental às defensorias públicas, né? A gente está aí à beira da COP30, que vai ser um evento mundial, né? Onde se vai estar discutindo crédito de carbono, emissão de carbono na atmosfera. São temas que afetam as populações que nós cuidamos. Nós tivemos agora o exemplo do Rio Grande do Sul,
uma catástrofe pública, mas quem são as pessoas mais afetadas? São as pessoas pobres, são as pessoas periféricas, as pessoas negras, as pessoas indígenas. Então, aquele plus de violência que a gente estava falando lá também se aplica na hora de uma catástrofe, de um evento ambiental como o ocorrido, que não é só ambiental, nós sabemos, né? Há toda uma omissão do poder público ali também na drenagem da água e na preservação do leito dos rios. Então, são coisas que a gente precisa também, são coisas que precisam estar no nosso radar, como defensores da democracia que somos. Não dá para se falar em democracia sem garantia do meio ambiente seguro, saudável para as futuras gerações, como é direito humano de todos nós, né? É um direito humano, o direito a um meio ambiente saudável, né? Então, a gente já está defendendo o mínimo existencial. Então, fundamentalmente, a Defensoria Pública precisaria estar presente e, graças a Deus, fomos muito bem acolhidos e representados. Foram 2 momentos muito importantes. Nesse Congresso do Pará, eu palestrei, e no encontro afro-indígena, eu participei da audiência, onde o colega Johnny Gifone nos convidou a aprender sobre consulta prévia às populações indígenas, né? Aquela velha frase de nada sem nós, né? Nada sobre nós sem nós. Então, a Defensoria Pública tem muito isso, o respeito a vozes dessas pessoas vulnerabilizadas, aproximação com o movimento social. Então, eu não estou nessas causas por acaso, né? Há uma demanda social que chega à Defensoria Pública e a gente acolhe dentro das nossas possibilidades, é claro. Então, realmente foi um momento muito especial para mim, guardado naquele coraçãozinho verde defensorial que a gente carrega. Gente, nosso coração é verdinho. E foi um prazer participar, que venham outros tantos. Nada melhor que o primeiro congresso relacionado ao meio ambiente ter sido desenvolvido no norte, né? Sim, no Pará. E a questão... E a COP também vai ser no Pará. As realidades... o norte é enorme, né? A gente pode dizer até que poderia ser um país. Porém, a realidade em si, elas são muito semelhantes dos estados. Então, o que a senhora pode falar assim que realmente esse diálogo trouxe, né, de resultados positivos? Porque cada defensor levou a sua realidade, as suas palavras, né? O que a gente trouxe de conclusão assim, desse evento, desse momento? Eu acho que o principal ali foi realmente ser um marco que delimita a entrada da Defensoria Pública realmente na temática ambiental, sabe? A necessidade, é um marco de que muitos de nós chegamos e dizemos, não, nós precisamos também trabalhar com essa temática. Porque uma questão ambiental afeta populações. Então, nós temos a prerrogativa dos direitos coletivos, de defesa dos direitos coletivos, né? Então, a nossa Lei 132 trouxe mais esse munus também, né? Então, a defesa do direito coletivo, de forma, inclusive, preventiva, não que a gente precise trabalhar só diante de uma desgraça ambiental, né? uma grande catástrofe ambiental que vai impactar nas populações, mas nós também podemos trabalhar na preservação de uma situação ambiental mais favorável, né, que não chegue a esses desastres, que não chegue a esses pontos tão nevrálgicos como foi o exemplo do Rio Grande do Sul. Então, realmente promover esse debate e aguçar a curiosidade e trazer mais gente para estudar essa área, para que a gente possa realmente militar nessa área, trabalhar nessa área e que a gente possa garantir um futuro com um meio ambiente mais preservado para as futuras gerações, porque senão não há vida, né? Sem vida não há nada. Então, sem água não há vida, sem ar não há vida. São coisas tão elementares, mas parece que as pessoas ainda não entenderam as palavras do Davi Copenaua, né? Que o céu pode realmente desabar sobre as nossas cabeças. Então, a Defensoria está ali também, ajudando a segurar o céu. Doutora, já estamos caminhando para o fim do nosso programa, então eu gostaria que a senhora deixasse suas considerações finais, um recado para a população, para a pessoa que está nos acompanhando nesse momento, por favor. Bem, a porta da Defensoria Pública é sempre aberta. Nosso defensor público geral, Leno Matos, é uma pessoa extremamente humanizada, muito sensível a essas causas humanitárias. Então, continuar fazendo o nosso trabalho,
recebendo o apoio, né, a compreensão também do Poder Executivo, do Poder Legislativo em relação às nossas próprias demandas. Nós precisamos seguir crescendo, nós precisamos seguir sendo vistos como um grande tripé democrático, né, um grande garantidor ali da tríade da justiça. Então, é nesse sentido que a Defensoria Pública merece e deve ser vista, né, como garantidora de direitos dessas populações mais carentes e vulneráveis. Então, muito obrigada pelo convite. Já vou me despedindo também. É sempre um prazer falar na rádio, esse veículo de comunicação que era do meu pai, que meu pai foi radialista por mais de 50 anos nesse estado, então eu tenho um amor pela rádio. E hoje essa possibilidade de ser transmitido, né, em tantas redes que a gente não faz nem ideia, podcast, Instagram. Então, vamos usar a informação a favor da garantia dos nossos direitos, do direito das pessoas que nos cercam. Isso é a nossa função cidadã, não é só a função da Defensoria Pública, mas de todos nós, né, de todas as pessoas humanas desse país que se importem com a garantia de direitos. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Esse programa é nosso, é da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, querida. Então, gente, olha, ficamos por aqui, mais uma edição do seu Fala Aí Defensoria. Lembrando que este programa é transmitido ao vivo pela Rádio Universitária e retransmitido pela TV Universitária toda terça-feira. Então, já fica o convite. Você aí que perdeu algum detalhe, quer rever? Então, é só sintonizar no canal 2. Lembrando que esta é uma parceria entre a Universidade Federal do Estado de Roraima e a Defensoria Pública. Semana que vem eu estarei de volta, mas você pode sim continuar nos acompanhando pelas redes sociais. Vai lá no Instagram, mande uma mensagem no direct, tem alguma dúvida? Estaremos lhe esperando. Tchau, tchau, até a próxima!